Então, meus amigos, vamos lá para a interpretação desse livro. Vamos passear nos capítulos aqui. Eu vou trazer para vocês as interpretações principais, o que não pode faltar no entendimento geral do livro de Zacarias. A gente não vai fazer uma coisa tão versículo a versículo, mas vamos falar dos pontos principais, sim, tá bom? Vou ficar olhando um pouquinho para baixo, porque eu tenho que ler os versículos às vezes, e você vai acompanhando aí. Primeiro momento aqui, a gente tem o capítulo 1, versículos de 1 a 6, é uma introdução do livro, primeira parte. E a gente vê nessa introdução uma advertência ao povo para que eles retornem ao arrependimento. Assim que Zacarias começa a sua obra, é a primeira profecia que Deus usa ele para falar para o povo ali. E quando ele chama ao arrependimento ali, ele vai pedir para que eles lembrem do passado dos pais deles. Ele fala, olha, os pais de vocês pecaram e aconteceu tudo aquilo com eles e vocês estão, inclusive, colhendo fruto aí de coisas que aconteceram no passado por causa deles, por causa do pecado, etc. Então, daqui para frente, tomem como exemplo o que aconteceu com eles e se arrependam. Cumpram a lei, obedeçam ao Senhor. Então, esse primeiro bloco, esse primeiro trecho aí, versículo 1 a versículo 6 do capítulo 1, é um texto que está chamando o povo a esse arrependimento. E para esse arrependimento, são convidados para olhar para o passado. Serem ministrados através do que aconteceu ali. E tomarem como lição o fato de os nossos pais desobedeceram a Deus e ficaram desta forma, em desterro. Nós podemos seguir um caminho diferente. Deus está falando, sejam diferentes, façam diferente. Não caiam no mesmo erro que seus pais caíram. Então, do nada, nós somos levados aqui no versículo 7, diz assim, no 24º dia do mês 1º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario. É interessante, ele tem que falar o número do mês e ele tem que falar o nome do mês também. É para localizar o povo judaico ali no calendário. Porque antes do exílio, os meses eram referidos entre o povo judeu com nomes. Sebate, Abib, mês Nissan, tinham todos esses nomes. A forma babilônica de se referir aos meses eram formas que falavam enumerando os meses. Mês 1, mês 2, mês 3, né? Ou então o mês primeiro, o mês segundo, o terceiro mês, o quarto mês. Então, quando ele se refere ao número do mês, né? Ele fala 24º dia, mês 1º, daí ele dá aquela explicação, que é o mês Sebate, no caso. Localizamos aqui, estamos em 520, como foi falado. E aí ele fala que veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e aí ele vai explicar, ele vai descrever a visão que você já leu ali. Eu quero falar disso aqui primeiramente, para a gente entender que provavelmente essas 8 visões dele, ele teve numa noite só. Porque você vai ver ele iniciando esse bloco, e ele falando, olha, eu tive de noite uma visão. Como foi essa visão? A gente não sabe, ele poderia estar acordado e ter a visão diante dele, ou ele poderia estar dormindo e Deus, em sonhos, trazer todas essas cenas extraordinárias que a gente vai ver aqui a seguir. A gente pensa que se trata de uma visão só, né, que foi fragmentada, ou de um sonho só que foi subdividido, porque ele não vai falar, no outro dia eu tive essa visão, no dia tal eu tive essa visão. Não, ele vai dar essa data aqui, e cada vez que ele for entrar em uma nova cena da visão, em um novo momento da visão, ele só vai dizer, levantei os olhos, olhei para lá, então eu me ergui de novo e vi aquilo. Ele está num acontecimento só. Então ele vê uma cena, aquela cena é explicada para ele, né? Nós temos, outra característica aí das visões, nós temos um anjo que acompanha ele pela maioria das visões.
É a pessoa que de vez em quando ele olha e fala assim, meu Senhor, o que é aquilo? Aí o anjo vai falar, isso e aquilo, né? Então essa personalidade vai acompanhar ele durante as visões, explicando para ele o que está acontecendo em cada coisa. Ele vê uma coisa acontecendo aqui, como essa primeira visão dos cavalos, depois ele vai olhar para outro lado e vai ter um vislumbre de chifres que estão sendo amedrontados ali, depois olha para outro canto e vê outro acontecimento. Quando esses acontecimentos terminam aí, a gente fecha esse bloco de visões. Então, o que se acredita é que ele teve essas 8 visões numa noite só, se com os olhos abertos, se dormindo, a gente não sabe, mas provavelmente foi numa única noite. Essa visão dos cavalos ali, ela inaugura um novo tempo sobre Israel. E é muito propício começar com essa visão, porque ele acabou de falar para o povo para eles se arrependerem, para eles fazerem diferente dos seus pais. E aí nessa visão ele vai mostrar que se importa com o povo e que agora ele está se levantando não para castigar o povo, mas para castigar as nações que subjugaram esse povo e que elas andam desapercebidas, andam tranquilas, porque elas acham que nada vai acontecer com elas, mas o Deus de todas as nações vai dar paga segundo a obra de cada nação aí, ele vai visitar elas. Na visão a gente sabe, ele vê um homem montado num cavalo, ele está diante de um vale, naquele vale ele vê muitos e muitos cavalos, ele dá a descrição de baios, brancos, pretos, assim, vários cavalos a sumir de vista. Por que a citação de cavalos? A citação de cavalos, ela mostra a força do exército em questão. Nos tempos antigos, um exército era medido, o poder dele era medido pela quantidade de homens a cavalo e pela quantidade de carros, de carruagens de guerra. Então, se um exército ele tem muitos homens a cavalo e muitas carruagens nessa guerra, ele é um exército muito forte. Se ele vai enfrentar um exército que não tem nenhum homem a cavalo, nenhum carro, ele vai ganhar, com certeza, né? Então o poderio do exército ele era demonstrado através da quantidade de carruagens e da quantidade de cavalos. Aqui está dizendo que é cavalos, mas fica subentendido que tem homens nesses cavalos, tá? É um exército do Senhor. Eles são emissários, eles percorreram toda a terra e vieram agora com um relatório do que eles viram por toda a terra. Causa um pouco de confusão, porque a gente tem um homem, um anjo do Senhor montado no cavalo, e nós temos uma segunda personalidade, que é a personalidade ali que está acompanhando o profeta em suas visões. E ele vai perguntar para o anjo, o que é isso aí? Daí o anjo vai sempre explicar para ele, né? E na visão, todo aquele exército, aqueles emissários, falam para o homem que está montado no cavalo sobre o vale. Falam assim para ele, nós percorremos toda a terra e ela está tranquila, sossegada, né? Estão todos ali, as nações estão de boas, né? Se está falando, gente, não é cavalo que está falando para a pessoa. São homens montados nesse cavalo, são emissários. Agora, a citação de cavalos é que o seguinte, é um exército extremamente poderoso, porque não tem ninguém a pé. Todo mundo está montado. Então, imagina, um exército muito numeroso, ninguém está a pé. Todo mundo está montado, isso mostra o poderio do exército, porque se trata de um exército do Senhor que está indo executar uma ordem do Senhor. E aí, no versículo 12, o anjo do Senhor respondeu, ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém, das cidades de Judá, contra as quais estás indignado já faz 70 anos. Respondeu o Senhor com palavras boas e palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. Então, diante dessa cena, diante desse relatório, o anjo pergunta para o Senhor, até quando as nações ficaram assim? Porque o relatório é que eles estavam todos sossegados, todos de boas. E aí, o anjo pergunta para o Senhor, até quando, Senhor? Você não vai ter piedade do povo de Israel? Né? Até quando você não vai vingar os opressores, né? E aí o Senhor vai e consola o anjo. E aí se inaugura um novo tempo. Porque o Senhor fala assim, diz o Senhor, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes. Porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o meu mal. Então a anunciação
de que agora o tempo de castigo de Israel acabou. Agora ele está indo para as nações e cada uma das nações será julgada segundo as suas obras, né? E esse exército do Senhor representa isso, a ação de Deus em assuntos internacionais, a ação de Deus na correção e no direcionar de todos os povos, porque Ele é o Deus de todas as nações. E aí o versículo 17 ele fecha a visão, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Vocês não estão esquecidos. Essa cidade ainda terá habitantes, essa cidade ainda transbordará de bens, essa cidade não está esquecida, esse povo não está esquecido. Depois nós vamos aqui, o profeta levanta os olhos de novo, lembra? Ele está aqui vendo uma coisa, aí ele vira o rosto para um lugar, levanta os olhos e vê uma próxima cena, que a gente vai falar a seguir.